Totem, o 12º álbum de estúdio do Soulfly, é o tema da resenha dessa semana. Este álbum aqui foi lançado em agosto deste ano pela Nuclear Blast e pela Shinigami Records. É, como eu disse, o 12º álbum de estúdio do Soulfly, né? O que demonstra, de fato, uma longevidade e persistência desta banda montada por Max Cavalera depois da sua saída polêmica e conturbada do Sepultura. Vale dizer, né, que ele saiu do Sepultura em 1996, lançou o primeiro disco pelo Soulfly em 1998 e além desses 12 álbuns de estúdio com Soulfly, ele também lançou 4 discos da banda Cavalera Conspiracy, que ele montou com o irmão baterista Igor Cavalera. Então, né, desde a sua saída do Sepultura, o Max se manteve bastante ativo e lançando, né, praticamente a cada 2 anos um álbum, e sempre, quase sempre, álbuns muito bons. Este álbum, Totem, é de fato um ótimo álbum. Vou mostrar para vocês aqui a capinha, né? Nós temos a banda formada atualmente por Max Cavalera, né? Claro, nos vocais e na guitarra, rítmica, Zion Cavalera, seu filho, na bateria, Mike Leon no baixo e na guitarra principal nós temos aqui digamos, uma ausência, porque depois de muitos anos não temos mais a presença do guitarrista Mark Rizzo, que gravou boa parte dos discos do Soulfly, né, desde Prophecy 2004 até o último, antes, ou penúltimo, né, antes do lançamento do Totem, o Ritual de 2018, né? Bem, e o Mark Rizzo também foi o guitarrista em todos os discos do Cavalera Conspiracy, né? E de fato ele imprimiu uma identidade e demonstrou ser um grande guitarrista, né? Com o seu estilo a lá Tom Morello, né? Com aquela, digamos, presença de palco diferente, digamos assim, dos guitarristas do metal tradicional, mas com riffs e com groove que caracterizaram, né, os projetos do Max Cavalera, pelo menos esses dois principais, o Soulfly e o Cavalera Conspiracy. E de fato ele faz falta aqui. Nós temos como guitarrista principal Arthur Risk, que também é o produtor desse disco, o Totem. Nós temos, como sempre, participação de diversos músicos, né, especialmente nas guitarras, John Powers, do Eternal Champion, e Chris Ush, do Power Trip. E temos também a participação do Rich Cavalera, né, o sobrinho do Max, filho do Igor, e de John Tardy, do Obituary, em uma faixa do Totem, que é a segunda faixa, Scoring the Vial, né? Bem, eu gosto muito do Obituary, como vocês sabem, já disse, é a banda de death metal que eu mais curto, então eu gostei bastante da presença dele nessa faixa Scoring the Vial, que é de fato uma das principais do álbum. O álbum começa com a faixa Superstition, bastante forte, pesada, que, né, demonstra um pouco qual tem sido o estilo do Soulfly nos últimos trabalhos. Depois dos primeiros 3 discos, né, como o auto-intitulado Soulfly de 1998, depois o Primitive do ano 2000 e o terceiro álbum, né, todos contendo bastante influência de música brasileira, né, especialmente percussão brasileira, né? Dizem que o Soulfly é uma espécie de mistura entre o Sepultura,
o Nação Zumbi e o Nu Metal, né? Mas de fato a banda, depois desses 3 primeiros discos bastante experimentais, ela foi voltando, digamos assim, a soar mais parecida com os trabalhos do Sepultura, né? Sepultura que também, ao longo dos anos, foi assumindo essa identidade e também se tornando uma banda bastante experimental. Mas de fato o Soulfly é mais, foi perdendo um pouco essas características, embora isso apareça em todos os álbuns e também neste último que estamos comentando. Bem, mas de fato, a partir do quarto disco, né, o já mencionado Prophecy, a banda veio cada vez mais apresentando uma sonoridade fresh, death, groove, que caracterizou o estilo nos últimos álbuns, né? E de clássicos já, álbuns muito bons como Savage, que eu gosto bastante, ou Archangel. Outros muito bons são o Conquer e também o Woman. Esses álbuns eu não tenho, mas assim que eu completar a coleção do Soulfly, eu vou publicar aqui no canal um vídeo comentando toda a discografia do Soulfly e também do Cavalera Conspiracy. Mas enfim, voltando para o Totem, nós temos, né, faixas bastante pesadas e que tem uma pegada até meio death metal, como na Scoring the Vile, né, já mencionada, com a participação do John Tardy. Também nas faixas Filth, Open Filth, Rot in Pain e The Damage Done, né? A primeira metade do álbum, as 5 primeiras faixas, são bastante pesadas e mais próximas até do death metal. Da quinta em diante, as experimentações aparecem mais, tanto na faixa Totem, quanto especialmente na faixa Ancestors, que é a minha favorita do disco, porque é uma faixa que faz uma homenagem, né, explícita ao Celtic Frost, né, ao Celtic Frost, melhor dizendo. E vocês sabem que o Max Cavalera é um grande fã, né, do trabalho das bandas do Tom Warrior, e tá sempre com camiseta do Celtic Frost, do Hellhammer. E de fato, essa faixa Ancestors, né, Ancestrais, começa com um riff bastante semelhante àquela faixa Procreation of the Wicked, que é uma faixa que o Sepultura fez um cover, né, que foi lançado como bônus no álbum Roots. Bem, e a faixa termina, né, depois de começar com a Procreation of the Wicked, né, do Morbid Tales, ela termina com uma levada épica muito parecida com uma faixa chamada Dawn of Megiddo do To Megatherium, né? Então é uma ótima homenagem, né? E como vocês podem perceber, sou bastante fã do Hellhammer, do Celtic Frost, gostei bastante. Depois vem uma faixa não tão boa chamada Ecstasy of Gold. Depois a faixa Soulfly 12, né, que é sempre uma faixa instrumental com o nome da banda, que vem ao final do disco e que sempre tem uma levada um tanto quanto jazz, com muito ritmo, né, onde fica muito clara essa influência da música brasileira na banda do Max. Mas dessa vez a faixa Soulfly instrumental ela não fecha o disco. Quem fecha o disco é uma faixa chamada Spirit Animal, que é ainda mais experimental. É a faixa que tem a participação do sobrinho do Max, né? E é uma faixa realmente bastante interessante, né? Que vai agradar aqueles que esperam do Soulfly um risco maior, um experimentalismo maior, que de fato sempre tem, em maior ou menor medida, nos álbuns dessa banda. Muito bem, então essas são as minhas impressões sobre o 12º álbum de estúdio do Soulfly, Totem. É um bom disco, não é dos melhores do Soulfly, eu acho até um pouco inferior aos álbuns anteriores, né?
por conta talvez da falta ali que faz o Mark Rizzo, mas é um excelente disco, vale muito a pena, né? Para quem ainda não prestou muita atenção na banda do Max Cavalera e que ainda se ressente da sua saída do Sepultura, vale muito a pena revisitar a obra desse músico genial. Então foi isso, meus caros. Nós nos vemos numa próxima resenha e não se esqueçam, keep the flame burning!